Andrea Marshall. Thank you. Ela reside em Miami e estuda doutrina espírita há 30 anos, é trabalhadora da casa Conscience Living Spiritist Group, atuante também como voluntária, diretora da FEB Publish e Leo Publish, mas eu acho que é Leal, né? Porque é em português, né? E ela falou do braços, que são os braços editoriais da FEB e da livraria Leal aqui nos Estados Unidos. Muito obrigada pela sua presença, Andréa. A Cris vai ler um trechinho para nós e abrir com a oração inicial, tá bom? Vamos lá. O trecho é do livro Recados do Além, de Chico Xavier. Ação de tratamento. Tristeza vazia, o trabalho te alegrará. Depressões, serviço aos semelhantes te livrará da angústia. Afeições que te abandonaram, segue adiante, agindo no bem ao próximo e acharás corações outros que te compartilham os ideais. Mágoas, fácil olvidá-las na atividade em que nos esqueçamos em benefício dos outros. Inquietações, sejamos pontuais no melhor que possamos fazer e a vida, em nome de Deus, resolverá os problemas que nos cercam, muitas vezes sem nossa interferência. Erros alheios, reflitamos nos nossos e a paz nos abençoará o caminho. Amigos queridos da espiritualidade maior, Jesus nosso irmão, Deus nosso mestre, agradecidos pela oportunidade dessa noite, pela oportunidade de estarmos todos reunidos em seu nome, pela oportunidade de termos amigos tão distantes, mas de almas tão próximas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine essa noite, envolva a nossa amiga Andréa em corrente de luz, em corrente de amor, para que todos possamos aprender com ela, para que ela nos inspire a novos estudos e nos ajude na nossa caminhada. Amigos queridos, fiéis escudeiros dessa encarnação, protetores de todos os grupos aqui presentes, somos infinitamente gratos pela ajuda, pelo suporte, e que possamos, todos juntos nessa noite, ficarmos ligados ao amor e à sabedoria de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada. 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 Boa noite mais uma vez a vocês, esse grupo tão querido. Parece que a gente está na sala de estar de cada um, por ser tão íntimo, tão bom. Eu pessoalmente gosto bastante de grupos assim, sou muito fã do Zoom também. Parece que tem um sentimento um pouco mais familiar e é bom a gente ver os rostinhos de cada um. Quando nós mudamos, né, 3 vezes esse estudo para estar aqui, eu dou graças a Deus que a Yara insistiu um pouquinho e não desistiu, porque eu queria realmente conhecer o grupo, estava mencionando para ela, até meu marido perguntou se era um grupo novo, né, que tinha aberto, e é muito bom ver o espiritismo se expandindo, e ainda mais com a bandeira da caridade, que é o que realmente uniu vários corações aqui e nos une também no trabalho que nos foi confiado na divulgação da doutrina espírita e também o trabalho que a gente vem tentando fazer com o trabalho do livro. E ficamos muito felizes também de ver que o que estava sendo usado era a apostila do ESG, que ela é tão concisa, ela traz a informação de uma maneira tão objetiva, tão bela, e não somente isso, traz as citações de outras obras, e para qualquer grupo iniciante que esteja iniciando, ou pessoa que esteja entrando agora no conhecimento espírita, a gente busca sempre incentivar a leitura dessas obras sólidas, para que realmente sejamos apresentados a palavra dos benfeitores, tal como foi trazido para Allan Kardec. Só fazendo entre parênteses, que não sei se foi ontem ou hoje que a Caravana Alta de Souza, lá na Mansão do Caminho, completou 74 anos. Então, eu queria só dizer isso, que é uma data bem especial também.
Então, quando esse estudo veio para mim, antes foi um outro e aí mudou quando eu mudei a data, eu comecei a pensar um pouquinho sobre essa questão da adoração e o sentimento. E eu tento sempre conversar com os amigos, os americanos que compõem nossos grupos de estudo, que existe uma diferença muito grande entre religião e religiosidade. Você pode dizer que você é espírita, mas você não tem aquele sentimento de conexão com Deus, passa a ser somente mais uma religião e foge-se do sentimento de religar, de conectar a criatura a Deus. E lembro de uma conversa que nós estávamos tendo com um dos integrantes do nosso grupo. Ele era ateu, ele entrou para o nosso grupo e ele, numa conversa comigo, foi dizendo como que a doutrina espírita falou tão fundo na alma dele que as coisas começaram a passar a fazer sentido, mas que há algo ainda que deixa ele com nó, que é a questão de Deus. Então eu disse para ele, então welcome to the club, né? Seja bem-vindo ao clube, porque essa é uma questão também que nós ainda vamos passar eventualmente a entender. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então essa estrada que nós estamos trilhando ainda. Então é por isso que eu gostei muito desse estudo, porque eu comecei a pensar um pouquinho nessa conversa que eu tive com ele sobre a necessidade da religiosidade, o porquê, qual era o objetivo, como que isso pode ser trazido para a parte prática da nossa vida, que essa é outra questão da doutrina espírita, é como nós trazermos os conceitos, os ensinamentos para a parte prática, para não ficar somente na teoria, e verdadeiramente progredir com aquilo que nos é dado em conhecimento à luz da doutrina espírita. Então, nos dias desafiadores de hoje, é muito complicado muitas vezes você falar sobre Deus, sobre adoração, sobre prece, por exemplo, com jovens, né? O meu próprio esposo, temos um sobrinho que ele não aceita mais essa ideia de que tem um Deus, para ele não faz sentido. Quando ele olha para o mundo e nota o que está acontecendo, e a conversa desafiadora, né, do tio tentando passar esses conceitos que para nós é muito claro, é muito lógico, mas para esse universo dele e de tantas outras centenas e milhares de jovens, é uma coisa um pouco difícil de se conceber e entender. Então, a equipe de coordenação da apostila do ESD, ele já nos abre o estudo tentando nos relembrar que até a década de 60, no século 20, ou na década de 60, no século 20, os homens eles estavam tão empolgados, tão entusiasmados com o progresso científico, os avanços científicos, que muitos artigos foram postados em jornais, em revistas, tentando trazer uma certa ideia de que Deus estava morto, né? E por isso que ainda hoje eu repito que muitas pessoas ainda sentem assim. E com os avanços da tecnologia, mesmo assim com os avanços, a gente passou a notar que as pessoas foram vendo ali que era incapaz de responder os anseios, de atender às necessidades do ser humano, sejam elas as necessidades emocionais, espirituais, da alma, ou o que fosse, a ciência não estava dando conta de responder a essas necessidades. E aí eu lembrei, quando eu li sobre isso, de Einstein, né, que ele disse que a ciência sem a religião ela é manca e a religião sem a ciência ela é cega. Então, hoje, mais do que nunca, numa época em que nós estamos realmente vivendo o auge ali do que acontece no mundo de transição planetária, as dores, as situações muito complexas mesmo dessa época, dentro da qual todos nós aceitamos reencarnar, e é necessário que a gente lembre-se sempre disso, o tal ticket dourado, né, do Willy Wonka e a fábrica de chocolate. Ele recebeu o Golden Ticket para entrar naquela fábrica e ver de cara todas as delícias que eram criadas ali na fábrica de chocolate de Wallen. Nós também recebemos o Golden Ticket de estar encarnados, reencarnados, num momento muito decisivo de transição planetária, e nós pedimos para sentar na área VIP. Realmente está ali de frente com tudo que está acontecendo, e não somente isso,
quando reencarnamos com a noção de que grandes acontecimentos iriam suceder para o progresso da humanidade e que nós faremos parte de tudo isso. Mas onde buscar? Onde buscar a força? Onde buscar ali a harmonia que manteria-nos de pé? Sem cair no desespero, na insanidade, na drogadição, nos prazeres imediatos que as pessoas buscam na fuga de tentar fugir de si próprio. Né? E é aí que a gente realmente precisa ver uma maneira inteligente de conversar sobre o sentimento de religiosidade. Enquanto os avanços científicos continuam a acontecer, nós precisamos de algo mais que vai nos dar ali um solo sólido para que a gente possa pisar e marchar para frente. Então, a necessidade, a importância de trazer Deus de volta, e não somente isso, mas como nas palavras de Joana de Ângeles, a necessidade urgente de trazer Jesus de volta para que a gente não caia no abismo. Jesus descrucificado, o amigo, o terapeuta das nossas almas. E é interessante a gente pensar dessa maneira para ver como que nós podemos, de fato, contribuir para o momento tão definitivo do nosso planeta, que é o momento de transição. Então, ato ou efeito de adorar? Ato que intimamente está ligado, relacionado à palavra veneração, culto, que se rende a alguém ou algo considerado divindade. No sentido vulgar, eles trazem para a gente ali o termo de adorar, traduzindo-se como prestar culto à divindade. E aí talvez foi por isso que na sua obrinha de preces, vale a pena a leitura, Tagore, ele faz uma reverência, um ato de adoração a Deus quando ele diz: Deus, Pai, tu eres o céu aberto onde eu vou, mas tu eres também o ninho, mostrando esse sentimento de conexão tão profunda, da segurança que quando ele alça voo, o céu ali mantém ele de pé enquanto ele bate as asas ou enquanto ele desliza, e no momento que ele precisa descansar, ele busca refúgio no ninho, e ninho também é Deus. Então é muito lindo esse ato de adoração de Tagore e que faz com que a gente comece a pensar um pouquinho sobre essa filiação, sobre esse sentimento que dentro das leis natural, é interessante que o terceiro livro do Livro dos Espíritos já abre com as leis naturais e a primeira lei que Kardec nos traz com os benfeitores é a lei de adoração. Então, em que consiste a adoração? A adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. Por essa adoração, por essa característica, aproxima o homem à sua alma. Então a gente vai ver que não é uma ideia de referência vazia, mas sim um ato de transcendência, que transcende as questões materiais. E ontem, buscando um pouco de material para o nosso grupo de estudo do Missionários da Luz, eu busquei um artigo de Teresa d'Ávila por outras questões, mas ela disse que no momento em que ela se prestava a adorar a Deus e a louvá-lo, a comunhão, esse ato de transcendência era tamanho que ela sentiu êxtase da alma e ela tinha vontade de viver constantemente em Deus. Era assim que ela descrevia. E aí a gente começa a pensar um pouquinho sobre isso. Será que nós, no momento de adoração, será que alguns de nós já paramos para sentir o que os santos descreviam, o êxtase da alma? E a gente não precisa nem ir tão longe com os santos. Francisco de Assis ou Madre Teresa, não, a gente pode trazer para nós mesmos. Aquele momento em que, em silêncio, será que nós conseguimos sentir aquilo que nem com as palavras dá para sentir, para descrever? Aquele sentimento que é tão profundo que se a gente for tentar lembrar como é que era, não há como nem tentar falar, nossa, Noeli, foi assim, assim, assado. Não há como a gente descrever aquilo. É uma coisa muito profunda. Então, a elevação do pensamento a Deus como um ato de transcendência, transcendendo assim as questões materiais. E aí, então, os benfeitores, Allan Kardec, na pergunta que ele faz de 650, ele vai dizer que, na verdade,
o sentimento de adoração, ele é inato, como da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. O que vem a reforçar a pergunta de número 6, a primeira parte do primeiro livro de O Livro dos Espíritos, em trazer essa ideia do sentimento íntimo que a criatura traz sobre a existência de Deus, de não ser um fruto de educação nem resultado de ideias adquiridas. Então ele fala, se fossem assim, por que será que os selvagens trariam esse sentimento inato da existência de Deus? E aí a gente vai pular um pouquinho e trazer um destaque que se encontra na resposta da pergunta feita de 668, onde os benfeitores vão dizer a Allan Kardec que quando a gente vai notar assim essa questão de como era entendido o Deus ao longo da história, eles vão dizer assim que Deus, a palavra Deus, tinha entre os antigos, entre os selvagens, uma acepção muito ampla também. Não indicava como presentemente uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica que se dava a todo o ser existente fora das condições humanas. Então, aí eu lembrei de um estudozinho que eu vou abrir aqui no meu iBooks, aonde Emmanuel traz para nós um pouquinho sobre essa ideia de Deus e do senso da adoração ao longo dos tempos, aos antigos. E é do livro Roteiro, e o título é O Serviço Religioso. Então ele faz a seguinte pergunta, e é para nós também pensar, no sentido da adoração, que difere, e que se a gente olha até lá nos selvagens, como eles tinham essa concepção de ter esse sentimento inato da existência de Deus, fosse lá como era entendido, Emmanuel vai fazer a pergunta, desde quando começou na Terra o serviço de adoração a Deus? Perde-se o alicerce da fé na sombra de erros insondáveis. E aí ele responde, dir-se-á que o primeiro impulso da planta e do verme, à procura da luz, não é senão o anseio religioso da vida em busca do Criador que lhes instila o ser. E assim somos nós também. Simbolicamente falando aqui, nesse impulso que a planta faz de buscar a luz, nós também fazemos esse impulso desde épocas muito remotas. Então, ele vai trazer para nós, então, os benfeitores a essa resposta de Allan Kardec, dizendo ainda assim, ora, tendo-lhes as manifestações espíritas revelado a existência de seres incorpóreos a atuarem como potência da natureza, a esses seres deram eles o nome de deuses, como lhes damos atualmente o de espíritos, pura questão de palavras. E assim ele continua desenvolvendo aquele pensamento ali, trazendo para nós um pouquinho dessa visão do histórico, exatamente de como nós temos trazido essa ideia de Deus no âmago da nossa alma. Então, eles vão dizer para nós na apostila que, para a gente entender o processo da adoração, é preciso, então, reconhecer que existe uma evolução da criatura humana. Evolui-se intelectualmente, como nós sabemos, e moralmente, e através desse progresso vai também aperfeiçoando a nossa concepção de Deus e a forma dentro do qual nós o adoramos. Nós podemos fazer um exercício aqui agora. Quem aqui foi para a escola católica, levanta a mão. Ok. Pois é. Quem aqui lia o terço, levanta a mão. Pois é. E aí a gente ia com as bolinhas, né? Repetindo, de uma forma, achando que estava fazendo jus. Perfeito. Era a nossa percepção. Era a maneira que nós achávamos que era. Hoje a doutrina espírita nos apresenta a forma de orar, a forma de adorar a Deus de uma forma completamente diferente, né? Então a gente vai ver ali que através de um estudo nós vamos poder acompanhar com nitidez a transformação histórica da ideia de Deus da humanidade e a transformação histórica da ideia de Deus ocorrida na nossa própria intimidade.
a maneira dentro da qual nós vemos. E aí os espíritos vão dizer a Allan Kardec que os espíritos vieram, então a doutrina espírita veio então iluminar o mundo com a sua divina luz, mas sem destruir o que já estava na natureza ao longo desse tempo todo. E aí a gente parte para entender então a lei de adoração como uma que faz parte das leis naturais ou leis divinas. A pergunta 652, pode-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? A adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe entre outros povos, todos os povos, se bem que sob formas bem diferentes. E aí a gente volta na pergunta 614, que é a que abre a terceira parte do livro, esse livro terceiro do Livro dos Espíritos, que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Então a gente vai ver que tanto como a lei de adoração e todas as outras, elas estão ali para quê? Foram feitas, criadas para a nossa felicidade. E não poderia ser diferente, porque o autor dela é o nosso Pai. E qual pai não quer a felicidade dos seus filhos? Trazendo para nós, então, essa noção de que parte da adoração também é em reconhecimento dele como esse pai, como esse educador, como essa presença em nossas vidas, dentro da qual nós podemos entrar através da oração. Então, a lei de adoração, ela foi feita para nos conectar a essa fonte de felicidade, que é o seu próprio Criador, Deus. E aí eu lembro que eu vi um estudo de Simão Pedro, é outro que vale a pena convidar, não sei se vocês conhecem, se vocês curtem o trabalho dele, mas ele é fenomenal. E ele vai dizer para nós, então, que dentro da lei de adoração, para que a gente possa entrar em conexão com Deus, dentro da qual a oração é a estrada, a fé é o veículo desse movimento, para que a gente possa adentrar nessa estrada de conexão com Deus. E aí, então, o estudo vai trazer para nós a percepção sobre a adoração. Como que ela vem, a sua estrutura desenvolvida, em que consiste a adoração? A pergunta que tem ali de 652. E aí eles vão trazer para nós a ideia da adoração exterior. Em que consiste? Que Kardec vai trazer para nós como uma ideia genérica. E depois ele vai trazer para a ideia da adoração exterior. Ideia da adoração desenvolvida, em que consiste? Aí, a ideia da adoração para o exterior. Precisa-se das manifestações exteriores à adoração? E, finalmente, o terceiro aspecto, que é quando Allan Kardec nos traz para os aspectos e a eficácia da prece, que a gente deixa para o final. Então, o que a gente vai ver aqui, que os espíritos nos trazem, é que há elementos culturais que dão forma à prece, não ao conteúdo, que é uma maneira de exteriorizar o sentimento. E aí, na pergunta que ele traz para nós, precisa de manifestações exteriores à adoração? A adoração verdadeira é a do coração, é o que os benfeitores respondem. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Então, a gente começa a pensar um pouquinho sobre isso. A adoração, sendo verdadeiramente a que é a do coração. E ele vai falar para nós ali que o Senhor tem sobre nós o olhar dele. Não como se nós estivéssemos sendo vigiados, mas imaginemos, no momento da oração, quando há outros espíritos, aquela nuvem de testemunhas que Paulo menciona, nos observando. Os benfeitores que velam por nós, os espíritos familiares que estão ali para nos auxiliar, para nos guiar, para nos orientar, assim também como os obsessores que nos seguem de tantos tempos remotos e que estão ali observando a nossa conduta,
Se de fato, no momento de exteriorização a Deus, se há o sentimento verdadeiro, se há aquilo que é como se fosse palpável para eles, onde fluidicamente nós colocamos em ação os nossos pensamentos, que para eles são como fotografia, se eles conseguem enxergar a essência do que está sendo falado da boca, se encontra lugar, se encontra conexão com o nosso coração. E é por isso, então, que Allan Kardec, ele traz para nós a ideia de questão de dúvida, se é necessário que haja uma adoração exterior, como se a dizer para nós, será que precisa de algo mais? Será que é preciso que na hora que a Yara dizer vamos fazer a prece, a pessoa descruza a perna, ela já faz assim, a gente já fica retinho na cadeira, será que é isso? E aí a gente vai entender, e aí eu lembro que o Simão Pedro falou a mesma coisa, que nós não precisamos nos ajustar na cadeira para orar. O que nós precisamos ajustar é o sentimento, são os nossos pensamentos, são as nossas emoções ali. E veja, eu acho que vocês vão concordar comigo que às vezes é impossível ajustar as palavras, é impossível formular o que a gente quer dizer para Deus, porque parte de um profundo sentimento, às vezes, de dor tão grande que a única coisa que a gente consegue fazer é chorar, é dizer Deus me ajuda, Senhor me ajuda e chorar. E vem o alívio, porque o que se colocou em movimentação foi a palavra do coração. Não foi nem necessário dizer nada. Ou quando a gente acorda de manhã e estamos passando por uma dificuldade, mas vem o sentimento de gratidão porque nós temos mais um dia na Terra. E isso é uma forma de adoração, isso é uma forma de oração, sem ter que fazer aquelas palavras grandes que muitas vezes a pessoa se coloca a orar e ela esquece que ela está na frente de uma pessoa humilde e ela utiliza de palavrões, palavras grandes, enormes, mas que não toca o coração. É vazia, é como se não tivesse essência ali. A pessoa pode, de fato, achar que ela está tocando os outros, mas, em primeiro lugar, cabe a ela falar do seu próprio coração. E quando a gente estuda, Joana de Ângeles tem um capítulo na sua obra Dias Gloriosos, em que ela explica exatamente essa questão sobre as ondas, sobre as vibrações que se dá, não somente quando nós entramos em oração, mas quando também nós inspiramos nos outros ódio, inveja, intolerância. E se eu sou uma pessoa que sou fácil de acatar esses tipos de vícios morais, ela vai dizer que cria-se toxinas tão profundas no corpo da pessoa que ela cria vibriões e vírus psíquicos que atacam o organismo da pessoa que em defesa, que não estando vigilante, ela incita na outra esse tipo de sentimento, contaminando-a e contaminando-se. Vejamos que coisa mais séria. A ciência hoje aponta a eficácia da prece. O que acontece quando a pessoa fala Deus? Vocês chegaram a ver essa pesquisa de Newberg? Não sei se vocês chegaram a ver. Eu acho que eu estou falando sério, né, Rafa? Que era o Andrew Newberg, ele fala quando a pessoa falava Deus, não importa que língua que fosse, acendia uma parte do cérebro ali que mostrava a conexão. Então, imagina se acende uma luz quando há esse sentimento verdadeiro de adoração, de veneração, de gratidão, essa vibração que a gente coloca, o que isso não cria ao nosso redor? O que isso, de fato, não beneficia não somente o nosso lar, corpo físico, Andréia, Marshall Neto, mas o ambiente aqui onde mora o esposo, onde possa talvez morar o filho, a avó, a tia, não importa, a rua se ilumina. E a gente, quando parte para pensar no que Joana de Ângeles traz, de que nós temos a capacidade de criar vibriões e vírus psíquicos que afetam o nosso organismo e do outro, com o que a gente solta em nível de qualidade de sentimento e pensamento, o que será que nós não causaríamos no mundo se virássemos a moeda, se não partíssemos
para o sentimento de fraternidade, de amor, de solidariedade, de paciência mútua, de ver-nos um como irmãos, como Jesus assim nos orientou. É impossível que as pessoas ainda não acreditem que elas têm sim a capacidade de mudar o mundo, senão o mundo lá fora, o mundo em que ela vive, seja sozinha, seja com aqueles que estão ao seu redor também. Então, Allan Kardec, ele vai um pouco mais na questão da adoração exterior, ele pergunta se seria útil a adoração exterior. E os benfeitores vão dizer que sim, se não consistir num vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo como proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que o causa. E aí a gente lembrou, tem a pergunta de 654, quando Allan Kardec, se há uma preferência de Deus por quem o adora desta ou daquela maneira, e os benfeitores vão mais uma vez trazer de que existe uma preferência da forma dos sentimentos, do conteúdo da prece. E vai, de novo, a gente vai voltar a 653, porque quando ele fala dessa adoração exterior e que quando se parte de dar um mau exemplo, que não imagina o mal que causa, o mal que isso faz, nós lembramos, então, da parábola do fariseu e do publicano, que Jesus traz ali para nós, para o nosso entendimento. Ele vai trazer no Evangelho de Lucas, não a parábola, a prece, perdão, do fariseu e do publicano. E aí Lucas escreve dessa maneira, ele vai dizer assim: e disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo. Então, a parábola da prece. 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu, o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Nota que ele faz referência ao outro, tadinho. Tá ali sem fazer mal para ninguém, é atacado. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto eu possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, a oração do fariseu e do publicano é interessante para a gente entender essas respostas que os benfeitores trazem a Allan Kardec, porque eles estavam no templo no mesmo período, com o mesmo objetivo, o de orar. O fariseu provavelmente buscou um lugar de destaque, talvez mais próximo do santuário real no templo. O outro ficou afastado. Um olhava e orava a Deus como que a dizer uma oração não a Deus, mas a ele mesmo, porque ele estava se exaltando, se louvando a si próprio. O outro se sentia tão pecador que ele não conseguia nem falar mais do que isso para Deus. E ao contrário, ele não conseguia nem elevar os olhos dele ao céu, de se sentir que ele não tinha nem o mérito disso. A qualidade do sentimento de um e de outro dava para se destacar. E era isso o que Jesus estava trazendo ali. O peso da vergonha daquilo que levou o publicano a orar era aquele que fazia com que ele se elevasse e se sentasse verdadeiramente falando no colo de Deus. Então, para ele, a palavra de Deus, aqueles ensinamentos, já havia como que se esmiuçado o ego dele. Não havia espaço para nenhum outro tipo de movimento de exteriorização, a não ser aquele sentimento que ele queria ter de fato com Deus. E é por isso que Jesus finaliza, então,
porque qualquer um que em si mesmo se exalta será humilhado, e o que se tiver humilhado será exaltado. E Jesus então traz esse ensinamento para frisar ali a questão do sentimento, a questão do que levava um a se conectar, o religare, e o outro que era meramente a religião e não a religiosidade. É assim que a gente vai entender um pouquinho que a questão da religiosidade, da adoração, ela vai diferenciando, e o espiritismo, os benfeitores, eles falam para nós que é por isso que todos nós variamos na ideia de como se adora a Deus, de como orar. O espiritismo traz para nós também esse entendimento de que estamos todos em fases muito diferentes. A maneira em que nós somos educados, a maneira em que a gente percebe a vida, o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, nos fala da diferença, do porquê que algumas pessoas têm a fé tão forte, mas tão forte, que ela consegue contagiar o outro, ao par de que o outro é tão difícil de se ter que ela sente que ela não tem absolutamente nada. E é algo que pode ser desenvolvido ao longo do tempo e ao longo das vidas. Então, os espíritos vão dizer: Deus prefere os que adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal. Aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma que as exprimam. Essa frase é importante porque os espíritos vão dizer a Allan Kardec que nós só somos infelizes quando nós nos distanciamos das leis divinas, das leis naturais. Então veja que ele diz: ele atrai a si todos os que lhes obedecem às leis. Então, quando nós partimos para o movimento de fazer um esforço de responder às leis divinas, lógico que a gente não vai conseguir com toda a pureza nessa vida, mas o simples esforço que os espíritos falam, nós já estamos nos aproximando de Deus. Nós nos afastamos dele quando não observamos as leis divinas e, por consequência, nos tornamos infelizes. E os espíritos continuam: é hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Vi um quadrinho umas semanas atrás, até nem lembro onde é que está, que são vários quadrinhos, e no vários quadrinhos tem a mesma personagem. Então, em um quadrinho, ela chuta o cachorro. No outro quadrinho, ela fala um palavrão. Em um outro quadrinho, ela passa na frente de um pobrezinho que pede esmola e ela não dá nada. Em outro quadrinho, ela está em casa e ela está brigando com o esposo e sendo impaciente com o filho. E no último quadrinho, ela está na igreja, de joelhos e orando. Então, é isso basicamente que eles estão trazendo aqui para a gente. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso, duro, implacável para com os outros e ambicioso dos bens deste mundo. Talvez foi isso que fez Madre Teresa dizer que ela acha mais louvável as mãos que trabalham do que os lábios que oram, sem nenhum tipo de sentimento, sem nenhum tipo de trabalho em prol da humanidade. E aí a gente vai ver na lógica que os benfeitores trazem para Allan Kardec. E aí então a gente passa para a parte da prece. Quando, na pergunta 658, Allan Kardec pergunta então aos espíritos se agrada a Deus a prece. E os espíritos respondem que a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, vale-lhe a prece do íntimo a prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios
do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor, com sinceridade. Mas não creias que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e verdadeira humildade. Então, no capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver ali Allan Kardec trazendo para nós um pouquinho sobre essa questão daquele que às vezes lê uma prece muito bela, muito linda, mas que na verdade não toca o coração. Aquele que de fato faz uma prece, às vezes muito simples, que muitas pessoas achariam que não vale a pena, porque a pessoa não tem o mérito de fazer a prece de uma abertura, de um estudo, de uma palestra, porque é simples. E, na verdade, ela está perdendo o significado. A intenção é tudo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, é ali que é trazido para nós o exemplo de Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, quando ele vai dizer assim: se eu não entender o que significam as palavras, eu serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe o fruto. E ele continua: se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Então, trazendo essa questão de não entender o que significam as palavras, seria a mesma questão. Eu posso pegar uma prece belíssima de Amélia Rodrigues e lê-la, linda, mas sem nada, sem conseguir interpretar o sentimento que ela me deveria levar, que ela deveria fazer com que minha alma se levante. Ao ponto que aí a gente vai ver Allan Kardec trazendo para a gente a questão da diferença entre o sentir e o saber, com as preces ininteligíveis. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. É impossível conjugar um pensamento qualquer ao que não se compreende, porque o que não se compreende não pode tocar o coração. E os benfeitores então continuam a dizer: para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendam não passam de amálgamas de palavras que nada dizem ao espírito. Aí eu lembrei quando eu li isso. Nós temos o evento anual aqui da federação que parou, né? O último foi em 2019. Veio a pandemia, não deu como ter. Mas o Divaldo vinha, até 2019 ele veio. E tinha um pastor evangélico que ele vinha para os nossos eventos. Não, ele não era evangélico, era uma outra denominação. Mas ele falava para mim que, às vezes, na hora que o Divaldo estava falando, ele tirava o headset de tradução, porque ele queria ouvir o Divaldo. Veja que interessante. É como que ele dizia que a vibração, a entonação, a palavra era tão viva que prejudicava, ele perdia a tradução do que o Divaldo estava falando. Veja que coisa mais magnífica. E aí a gente vai ver, então, como que a palavra ela tem vida, e às vezes a gente pensa que não tem. Então, muitas vezes a gente é dado um poema, e se a gente não der corpo àquela palavra, se a gente não der vida a ela, não vai tocar o coração de ninguém. Ao ponto que a gente possa ler o Pão Nosso da forma mais simples, mas completamente revestida de uma vibração, de uma fé tão profunda, que ela vai tocar até aquele que diz que não quer nem sentir. É por isso que o Evangelho fala da fé, que a fé, para ser proveitosa, ela tem que ser ativa, ela tem que falar aos corações de quem não tem fé, e até mesmo daqueles que dizem que não querem ter. Ou seja, aqueles que são rebeldes, que dizem, não, nisso eu não quero, não acredito, não vai me tocar. Mas é irresistível, é um sentimento irresistível, que é a do amor. Então ele continua a dizer: para que a prece toque, preciso se torne que cada palavra desperte uma ideia,
E, desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmo por obediência aos usos, pelos que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes e em tal ou tal ordem. Deus vê o que se passa no fundo do coração. Lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo é rebaixá-lo. Então, nessa mesma carta aos Coríntios, Paulo, então, ele faz a pergunta: o que farei, pois? E ele mesmo responde: orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas cantarei também com o entendimento. É a fé raciocinada e não a fé racionalizada. E aí a gente vai e traz ainda mais a questão da diferença ali, do movimento conjunto, razão e sentimento, entendimento e sentimento, fé racionada, não racionalizada. E aí a gente vai ver a qualidade e a eficácia da prece. Na pergunta 659, Kardec pergunta: qual o caráter geral da prece? E eles então nos levam de volta ao início do estudo. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunhão com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer, tal como nós temos na prece Pão Nosso. A prece mais bela, mais linda, a que ficou conosco até hoje, que o Evangelho segundo o Espiritismo desmiúça de uma maneira tão bela, trazendo para a nossa compreensão ainda mais. Quem ainda não leu, vale a pena ler, e quando passar a fazê-la com todo o coração. E os benfeitores vão dizer: o Pai Nosso representa o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus. Veja que coisa mais linda. Para consigo e para com o próximo. Basta a gente fazer a prece agora e a gente vai entender essa fala dos benfeitores aqui para nós, que ela resume para nós todas as obrigações, todos os deveres do homem para com Deus, para com ele e para com o seu próximo também. Então, louvar, pedir e agradecer, ato de adoração a Deus, é o que eles estão dizendo para nós. E aí a gente lembrou também do estudo com Simão, quando ele trouxe para nossa referência o Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Ele diz: quando vos orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Então, nesse ato de adoração que é a prece, onde há o momento ali da tríade de agradecer, de louvar e de pedir, louvar, pedir e agradecer, nós vamos ver também que nessa carta, nesse Evangelho de Mateus, existe também o tríade, que é de pensar, de se aproximar, de colocar-se em contato com Deus, ou seja, entrar no quarto. Queremos orar, o ato de adoração. Vamos entrar para o quarto. E que quarto é esse? E aí o Simão nos ensinou que naquela época os cômodos não eram como esses. Aqui eu fechei a porta, meu marido está ali no quarto, não sei se ele está dormindo, se ele está me ouvindo, mas há aquilo que reparte as paredes, as portas. Antigamente não era assim, era toda uma área. A gente vai entender um pouquinho estudando a história e buscando um pouquinho do que os pesquisadores trazem, e ele vai nos dizer: então, entrar para o teu quarto, mas como assim? Não tem como eu fechar a porta? Ou seja, estabelecer um limite. Entramos
para o quarto e fechamos a porta, ou seja, entramos para dentro, para a alma, e fechamos a porta para o exterior, para aquilo que pode fazer com que a gente fique distraído. Será que é por isso que muitos de nós fechamos os olhos? Fechamos os olhos como se estivéssemos, de fato, olhando para dentro. Orar ao Pai é buscar nesse fechar a porta e orar a Ele em secreto, é essa relação direta com Ele. É na intimidade, é onde ninguém precisa saber. E, na verdade, muitas vezes, é o que nem nós temos coragem de dizer em voz alta. Então, Deus ouve através dos nossos pensamentos e sentimentos. Não vá e faça como os hipócritas nas sinagogas, que ficam a fim de serem vistos pelos outros. Não. Vá, quando for orar, vá para o quarto, feche a porta e ore para o seu Pai. Tríade que tem ali, que eles nos trazem para nós também. Então, nesse movimento, a gente vai entender um pouquinho mais do que traz para nós os outros discípulos. João, o evangelista, por exemplo, ele vai trazer para nós no evangelho que o nosso pensamento ele está em contato ininterrupto com o pensamento de Deus. Há uma razão, então, de entender do porquê que Deus vê na intimidade, na parte mais secreta da nossa alma, porque Ele vê nas partes mais profundas do repolho do nosso coração. Então, estamos nele como Ele está em nós. O que muitas pessoas atribuem e confundem com uma ideia panteísta, desculpa. Como é que é aquela... Yara deve lembrar aquele termo de que Deus... Panteísta mesmo, né? Isso, pronto, era isso mesmo, né? Obrigada, Rafa. Então, é isso que eles trazem para nós. E no ato da adoração é que a gente, de fato, vai entrar. No ato da oração é, de fato, como nós vamos entrar em comunhão com Deus. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nos outros que são citados, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e existem outros que foram referenciados no EJA também, a gente começa a ter um pouco mais de entendimento sobre essa conexão com Deus. E eu vou sugerir também a leitura para vocês depois de A Gênese, Deus, primeiro capítulo, para entender um pouquinho de como que é dessa comunhão tão perfeita de Deus para conosco, para com seus filhos. E eu digo, se alguém estiver se sentindo órfão da espiritualidade maior, leia Leon Denis e leia Allan Kardec, em específico a Gênese, para entender um pouquinho. Allan Denis, ele vai analisar para nós que a prece, ela deve ser uma expansão íntima da alma para com Deus. Ele vai dizer, uma meditação sempre útil. Ele vai dizer que é, por excelência, o refúgio dos aflitos, dos corações magoados. Nas horas de acabrunhamento, de pesar íntimo e de desespero, quem nunca achou na prece a calma, o reconforto e o alívio a seus males? Ele vai dizer, a prece é um diálogo misterioso que se estabelece entre a alma sofredora e a potência evocada. A alma expõe as suas angústias, seus desânimos, implora socorro, apoio, indulgência. E é então que no santuário da consciência uma voz secreta responde. É a voz daquele de onde emana toda a força para as lutas deste mundo. Todo o bálsamo para as nossas feridas. Meu Deus! Quando a gente lê algo assim, a vontade que dá é de constantemente fazer da prece o hábito diário que muitos de nós esquecemos de assim fazer. Porque virou rotina, porque a gente perdeu o elo do sentimento com o Evangelho, que é o que Joana de Ângeles diz que nós não podemos fazer nunca. Se é o lugar onde a gente busca este sentimento ali, onde a gente expõe as nossas angústias, os nossos desânimos, onde nós imploramos o socorro, e é naquele momento que a gente vai ouvir aquela voz que é daquele de onde
emana toda a força para a luta deste mundo, a vontade é fazer como Teresa d'Ávila fazia, entrar sempre que possível em comunhão, através da oração com Deus, porque esta é o que vai nos trazer a coragem, a submissão. É assim que os benfeitores explicam a Allan Kardec, que a oração, ela não faz com que as nossas provas, elas diminuem, mas a gente recebe tal carga de coragem, de bom ânimo, de reforço de que a espiritualidade está ali, que parece que elas ficam mais leves. E aí a gente vai ver a utilidade da prece naquele momento. E os benfeitores também respondem que enquanto nós estamos na jornada, encarnados, reencarnados, buscando melhorar, a prece auxilia o homem a se tornar melhor, porque será através dela que, com a presença dos benfeitores, que nós passamos a sentir, porque mudamos a frequência, nós estamos numa sintonia, subimos em sintonia, em vibração, em frequência através da prece, sentimos a presença dos benfeitores com mais força, ouvimos os encorajamentos deles. Então, fica mais fácil de resistir às tentações. Fica mais fácil evitar com que a gente caia em quedas maiores, porque é como se nós ouvíssemos no ouvido da alma os alertas dos benfeitores, nos lembrando dos compromissos assumidos, nos dizendo que tudo passa, que basta a gente olhar para fora e está caindo uma tempestade e eles dizem, tudo passa. E a gente lembra, a chuva também vai parar e o sol vai surgir mais uma vez. Então, será através do trabalho da prece que a gente vai buscar as forças necessárias para conseguir vencer a nós mesmos, sem nos esquecer que eles trazem para nós que é muito necessário, muito útil que nós oremos pelos outros também. E aqui fica a dica que muitas vezes a gente não sabe como ajudar o nosso irmão. O Rafael está perdido, eu não sei o que fazer por ele, ele não quer ouvir as minhas sugestões amigas, mas eu vou orar. Eu vou orar com todo fervor, porque quem sabe hoje à noite, durante o repouso do Rafael, ele não vai passar a ver a presença dos benfeitores, que vai dizer para ele tudo que a irmã Andréia falou durante o dia. Talvez não, porque eles são 1000 vezes melhores e maiores do que eu, mas vai passar a ouvir. O Rafael vai receber ali, porque o pensamento e a vontade que vem, que são características da prece, potências da alma, elas são colocadas em ação. Mobiliza ali aquele sentimento que vai auxiliar também o Rafael nas suas próprias batalhas. Pedi e obterei. Essa é uma das coisas que muitos americanos do nosso grupo não entendiam, e depois a gente foi entender um pouquinho sobre essa questão de como nós podemos mobilizar essas forças, essas energias, através da vibração do sentimento, assim como nós fazemos o mesmo com os pensamentos pessimistas e negativos, mas, embora os benfeitores saibam do que nós precisamos, e Deus, que é Pai, também o é assim que a gente vai colocar em ação, em mobilização, os sentimentos, as vibrações. E aí a gente vai lembrar, a prece do coração é a que vale. A do lábio é melhor a gente esquecer, nem falar nada. O que realmente vai fazer com que a gente fique mais perto dos nossos benfeitores, porque eles estão sempre perto de nós, mas nós nos mantemos à distância, é a mudança da frequência, é a mudança do pensamento, da qualidade dos nossos sentimentos. E isso a doutrina espírita tem nos mostrado. E caso a gente ainda não tenha visto, vale a pena fazer o teste, porque a gente vai notar como que é instantâneo a assistência deles, como que nós sentimos o conforto, o abraço, o amparo quando a gente mais precisa. Isso eu posso dizer com toda a certeza da alma. Já não é mais uma questão de crer, porque hoje eu creio, amanhã não. É uma questão de saber. Saber e sentir. Outras duas características muito importantes no ato da adoração. Eu vou passar de volta para vocês, que eu já falei bastantão.
aceita correções também, mais do que bem-vindos. Gente, que palestra mais linda, Andréia. Lindo mesmo. E no nosso encontro da Joana de Ângeles, a Deise, ela teve que sair, mas ela deixou um recadinho para você. A gente falou desse crer, e eu sei. Exatamente isso aí, porque essa conexão, ela é tão verdadeira, você não tem nem como descrever, você sabe. Eu sei que essa é a fé, né? Então, e a questão da eficácia desse remédio, né? Que é essa prece, realmente, quando ela alivia, né? Principalmente quando você está passando por alguma adversidade na sua vida, alguma situação que você não está tendo clareza, né? Cada um, né, tem os seus momentos, mas você se conecta com o Pai, alivia aquela coisa que está tão pesada, parece que, sabe, é aquele sentimento, eu não estou só, e tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E é aquilo que você falou, é interessante, a gente sabe, a gente não precisa nem, a gente sabe, é aquela convicção, eu sei, e essa fé que ela contagia outras pessoas, é isso aí. As pessoas falam assim, eu quero também um pouco disso, eu quero saber o que é isso, eu quero me conectar também, né? É muito lindo, amei. Estou emocionada, porque é um tema muito lindo. Gente, vocês têm algum... Olha, deixa eu ler para você, eu não sei se tem como você ler. André, muito obrigada pela essa palestra linda e tão esclarecedora. Essa foi da Deise, tá? Dá um beijo. Yara, e a Andrea fala com o coração e com as mãos. Isso é ótimo. É italiana. É muito bom. Que gracinha. Se você fechar, se você prender minha mão, Noeli, eu fico muda, não sai. Eu adoro quem faz isso, sabe? Porque fica mais fácil de se... você está falando 2 ou 3 vezes a mais, porque eu senti aqui que você está falando, além disso, falando com as mãos e com o coração. Isso não tem palavras. Parabéns. Olha, Yara, parabéns por ter trazido esse momento para nós aqui. É muito gratificante. Isso não é mérito meu, não. Isso aí deve ser os trabalhadores aí, né? Nos ajudando, nos orientando, porque o centro dela realmente foi uma coincidência. Foi uma coincidência. Como é que você chegou lá, Yara? Olha, eu já estava com desejo de estudar o livro. E aí, né, apareceu no meu feed do Facebook. Eu falei, não acredito, olha isso aqui. Eu falei, entrei hoje. Aí eu já estava com os esquemas, eu já estava com os compromissos, eu modifiquei e entrei. Aí eu falei, gente, o que eu estou parando? O que eu estou fazendo aqui em Miami? O que eu estou fazendo aqui em Miami, né? Você sabe que no Missionários da Luz nós temos um participante da Filipinas. Olha, para você ver. De manhãzinha ele com a gente, de manhãzinha dele, né? Ele com a gente, ele participa nos domingos também, o nosso de manhã, e para ele já é noite. Então ele tá ligadão também. É essa grande família, né, que a gente estava falando no início. A gente pode não se conhecer ainda, né? Mas nós estamos todos interligados. Cris, você quer falar alguma coisa? Você tinha que vocês estavam falando, eu estava pensando nos alinhamentos, né? Porque é interessante, assim, coincidência não existe, né? Então, aí eu estava pensando, né? A Mirelle me falou do Rafael, e aí você começou a falar que você já conhecia o Rafael. Eu falei, Jesus Cristo. Aí, assim, sim, então é uma coisa assim tão interessante como as coisas, realmente nós somos uma teia, né? Somos todos muito interligados. E uma coisa do que fica para mim, né, do que você falou, que eu acho maravilhoso, que a Yara também já citou, é que quando a gente reconhece o poder da espiritualidade maior através da prece, você se torna quase que impossível de você não querer repetir aquilo. Então, eu fico imaginando isso numa potencialidade de Pedro,
né, numa potencialidade maior, como deve ser. Se para a gente é uma coisa, como a Yara falou, né, momentos difíceis, a gente realmente sabe que isso é o caminho, né, porque a gente recebe realmente, abrindo as portas, eles estão todos esperando que nós abrimos as nossas portas, né? Então, ou uma brechinha, não precisa nem ser a porta, pode ser uma brecha. Eles estão esperando por isso, eles estão ansiosos para que isso aconteça. Então, é uma coisa maravilhosa. E eu concordo com a Noeli também do seu amor em divulgar, do seu amor em falar. Então, a gente flutua na conversa, flutua nas coisas que você fala. Então, assim, é muito, muito especial, viu? Eu agradeço de coração você estar aí já noitão aí e com a gente aqui. E eu tô com bastante energia, meu marido que se cuide, se ele estiver dormindo, eu vou querer conversar com ele sobre vocês. Elisângela. Ele tá acordado, ele tá me ouvindo, depois ele vai... Quer dar um oi? Ai, eu tô... Estamos no trabalho, ele falou que depois vem. Okay. Aí você já pega ele, Yara. Você pega ele. Então, Elisângela, quer fazer um comentário? Só, okay, desculpa. Só agradecer. Muito lindo, amei a palestra. Na verdade, eu já tinha visto tuas palestras antes. Aí, André. Porque eu não sei como eu te sigo no Instagram. Alguma coisa assim. E eu acho que é por causa da Mansão do Caminho. Eu não sei como, mas assim, é impressionante, mas estamos todos conectados mesmo. Mas Agora, que coisa, Elisângela, porque olha, o meu Instagram ele é fechado. E eu às vezes recebo algumas coisas que eu não, mas de você eu aceitei, então deve ter algum borogodó aí espiritual. Algum trabalho. Eu acho que isso faz muito tempo que eu te sigo no Instagram, e foi alguém que nos conectou, e eu não sei se foi por causa da Mansão do Caminho, ou se foi uma pessoa, quando eu mudei para cá, a pessoa disse, você, tipo, mandou a conexão, disse, você pode falar com a Andréia, porque ela sabe como os centros espíritas funcionam nos Estados Unidos. Eu não me lembro, porque faz tanto tempo que tá lá. Então, tipo, aí tu dá várias indicações de palestras, eu vou lá, assisto as palestras, eu vou lá, assisto as tuas, e assim, tipo, quando falaram, André, eu disse, eu sei quem é. Poxa, que delícia saber, eu vou ficar agora seguindo você também lá no Insta, já devo te seguir, né? Eu não ponho nada muito especial, mas enfim, eu sigo, eu achei assim, nossa, eu sei quem é, eu já vi palestra dela, é ótimo. E realmente, muito obrigada mesmo. Dá para sentir, assim, que tu fala do fundo do coração, com o coração, do coração, assim. Muito obrigada pelo teu tempo, por estar super tarde aí, se dedicando pra gente. Obrigada mesmo. Obrigada. Ok. Gente, alguma questão? Algum comentário? Rafael, gostaria de fazer algum comentário a respeito da nossa convidada? Já que vocês se conhecem. Bendito sois vós, Rafael. Exato, falei isso hoje. Ele é o único homem no grupo. É uma alegria estar aqui com todos vocês. Uma alegria saber que vocês também estão fazendo o mesmo esforço que eu, né? Tipo, buscar o estudo, buscar o entendimento. Faço votos que vocês perseverem e que nunca, assim como eu, que nunca percam de vista o tamanho do sofrimento da alma americana. É muito grande, viu, gente? Às vezes a gente se entorpece com o lado material, né? Tudo muito bonito, muito belo, né? No exterior, mas no interior, dentro das casas, dentro dos corações, existe uma geladeira, né? De gente precisando de abraço, de consolo, de companhia, né? Coisa que nós sabemos fazer tão bem, né? Nossa cultura brasileira é tão espontâneo um abraço, né? É isso que sustenta. Então faço votos que vocês permaneçam juntos, unidas,
e não percam de vista o tamanho do trabalho que vocês têm por fazer aqui na América do Norte. Vocês não estão aqui por acaso, não foram reunidas por acaso, né? E que tenham muito sucesso, muito êxito na missão. Jesus conta conosco. Um grande abraço. Obrigada, Rafael. Então, tá, Mirelle, gostaria de falar alguma coisa? Ó, o nenenzão. Só agradecer mesmo. Esse aqui é o meu pico-ruxi. Ele é o meu chicletinho, Samuel. Falou, oi, filho. Só agradecer mesmo, Andréia, tudo muito lindo, emocionante mesmo a palestra. Agradecer a presença do Rafa, né? Como eu falei no começo, a gente se conheceu, talvez seja os anjinhos lá de cima, né? Nos conectou. Esse Facebook, acho que o Facebook é meio espião, né? Mas feliz que ele conseguiu participar hoje. A gente tem se falado desde que a gente se conheceu, faz quase uns 2 meses. A gente tem sempre trocado mensagens e hoje, de manhã, eu acordei já com a mensagem dele, eu vou fazer o possível para participar hoje. Eu falei, que bom, porque a gente vai ter a palestra da Andréia, eu mandei as informações, aí ele, eu conheço ela. Então, assim, queria agradecer você ter vindo participado hoje à noite conosco, eu sei que é tarde aí, a Andréia também, que está no Brasil, e é isso, agradecer esse grupo maravilhoso que me acolheu tão bem, e só gratidão, gente, só gratidão. Ok. Kati, gostaria de fazer algum comentário? Você está com o microfone ou está tudo bem? Eu gostaria só de agradecer a Andréa, foi linda a palestra. Muito obrigada. Obrigada, Kati. Obrigada. Melissa. Oi, estou aqui sem câmera, quer dizer, estou aqui no escuro, botando minha filha para dormir, mas eu escutei tudo, amei tudo. Me vi aqui que eu sempre faço minhas orações quando eu boto o povo para dormir, né? No meu coração, sem palavras, mas só no coração. Então, tocou muito, principalmente como a gente conversou na semana passada, como eu deito do lado do meu marido, que é ateu, e eu rezo toda noite, sem palavras, só com o coração, segurando a mão dele, mal sabe ele o que eu estou fazendo. Então, tocou muito. E só uma historinha rápida aqui, que a gente gosta de dividir história. Tem uma pessoa muito, muito íntima minha, muito íntima de família, que é assim, vai para a igreja direto, mas só faz ir para a igreja, não pratica. E eu jogo duro com ela de vez em quando, porque é meio materialista, essa pessoa é muito, muito perto de mim, então eu posso fazer isso. E é muito materialista, é muito, até um pouco racista, né? Uma pessoa que eu gosto muito, tem um coração bom, mas ainda precisa evoluir. Aí toda vez que ela solta alguma coisa, eu falo, para que vai para a igreja? Para que vai para a igreja? Tá vendo aí? Eu não vou para a igreja, mas pratico. Você tem que praticar. Então, toda vez, eu acho que tá batendo lá, mas toda vez é isso. Porque é tudo porque é igreja, porque domingo para a igreja, porque é igreja, porque é igreja. Mas aí vai e não pratica nada que aprende, que fala na igreja. Aí eu achei, eu só me lembrava dela, quando a Andrea estava falando, mas a pessoa da família, né? Minha, e que eu posso falar. Mas é isso aí. Eu vou falar para ali, aí a igreja está boa, vamos praticar agora, né? Já aprendeu, né? Já pegou a até no nosso grupo de família do WhatsApp, outro dia eu fiz alguma coisa, ela fez um comentário, eu falei, olha a igreja, para que tá indo para a igreja? Está aprendendo nada na igreja. Pois é, mas na brincadeira, aprende. Obrigada. Mas obrigada, viu? Estou aqui no escurinho, mas estou participando. Obrigada, Melissa. Maria, gostaria de fazer algum comentário? Só agradecer, né, a palestrante e dizer que estou muito feliz de ter conhecido todos vocês. Rever a Noeli, a Flávia, que fazia meses que eu não as via. Então, só gratidão. Gratidão a todos e vamos aí manter nossa vibração alta, né? E a gente precisa o tempo todo desse equilíbrio e também para a gente, né, contribuir com a psicosfera do planeta que está precisando nesse momento tão importante da transição planetária. Verdade, Maria. Obrigada. Gratidão. Obrigada. Elane, gostaria de fazer algum comentário? Oi. Agradecer primeiramente, né? É um tema muito importante, né? Que nem a Andrea falou, essa
gente tem essa né, de trazer esse sentimento de religiosidade para a gente, e essa questão isso mexe muito comigo, assim, essa questão de trazer Jesus para perto como esse amigo, esse mestre, né, e não o Jesus crucificado, o Jesus, né, morto, que é o que a gente vê muitas vezes, as pessoas se apegando a essa imagem, e é trazer ele para perto, né, esse mestre que sempre estava ali e está conosco, nos ensinando sempre. Então, essa é uma questão muito importante. E, assim, esse estudo de hoje foi um aquecimento, né, porque a gente vai conversar com as crianças, a gente vai começar o trabalho de evangelização nesse fim de semana, e a gente vai falar sobre a oração do Pai Nosso com eles. Então, assim, foi com certeza um aquecimento para esse trabalho que vai começar no domingo. Muito obrigada. Bom, parabéns para vocês, esse trabalho de evangelização começando. Que bom, que bom. Sem combinadas, quer falar alguma coisa? Você falou comigo, Yara, porque você mexeu? Foi? Gente, sem bateria. Flávia, você gostaria de fazer algum comentário? A gente Muito obrigada, Andréia, por ter vindo, por ter trazido essa luz para nós. Como a Elaine falou, nós vamos iniciar o trabalho de evangelização esse domingo, e o projeto tem como base o livro Pai Nosso, da Meimei, psicografia do Chico. É uma obra muito bonita, para todas as idades, eu diria. E quando você fala e a Yara enfatizou, né, a questão de você saber que Deus existe, a questão de você não só crer, né, superar o crer e avançar até chegar no saber. Tem uma historinha nesse livro que fala daquele árabe analfabeto que orava com muito fervor, e um nobre pergunta para ele, né, como é que ele sabe que Deus existe, e ele fala: como é que você reconhece quem escreve uma carta para você? Como é que você sabe que foi fulano que escreveu a carta? Ele fala: pela assinatura. Quando você sai de manhã e vê na tenda as pegadas de animais na areia, como é que você sabe qual animal passou aqui? Aí ele fala: pelas pegadas, né, pelos barulhos que fazem. E aí até que ele chega nas estrelas. Quem criou as estrelas? Né? Foi algum ser humano? Foi um homem? Não foi um ser superior. Eu sei disso, e não precisa estudar muito, não precisa ler muitos livros. Você olha para o céu e vê as estrelas, vê o sol, vê a lua. Quem criou? Né? Então, esse saber, ele está em nós. É só permitir que ele se manifeste, não é? Enfim, muito obrigada, Andréia. Quis falar um pouco do Pai Nosso, porque está tão assim nas nossas vidas, né, Elaine? A Meimei. Aí eu quis trazer um pouquinho. É isso, muito obrigada. Obrigada, Flávia. Sim. Então, já chegamos no final do nosso encontro. Muitíssimo obrigada, Andréia. Muitíssimo mesmo, do coração. Por ter também não ter desistido de nós. Nossa, eu fiquei com uma vergonha, eu falei, meu Deus, mas olha, o meu marido me lembrou que não era o Newberg, esse nome que eu coloquei no chat é o que faz o estudo de Deus no aspecto científico. Então, esse nomezinho aqui que eu escrevi, para vocês que quiserem buscar e escrever, eu não lembro agora qual que foi o Newberg fez, mas foi um também alinhado com a questão da fé, eu não lembro direitinho. Talvez por isso que o Rafa concordou comigo, mas ele também faz um estudo mais ou menos assim. Eu não lembro agora o que foi, mas esse aí é o que faz o estudo científico da prova da existência de Deus. Vai ser ótimo, então a gente está passando para os nossos parceiros ou parceiras que têm ainda dúvida, até para nós mesmos, é bom a gente ver o que a ciência está trazendo, né, em relação a Deus. Elisângela, está 5 dedinhos que você quer falar, né? Só acrescentar uma coisa, o Newberg, How God Changed Your Mind or Your Brain, alguma coisa tipo isso, que ele mostra como a religião muda. Amém. Obrigada, Elisângela. Ótimo. Andréia, teria como você fazer a prece de fechamento?
Vamos lá. Amado Mestre Jesus, amigo de todas as horas, benfeitores queridos que velam por nós e pelo trabalho de disseminação da doutrina espírita, agradecemos por este momento que tivemos agora. Reconhecemos, Senhor, quantos investimentos foram feitos ao nosso favor, ao reencarnarmos, a oportunidade de crescimento e progresso espiritual. O que seria de nós, Senhor, sem todo esse conteúdo que ilumina os nossos passos, com a contribuição dos benfeitores do infinito? O que seria de nós, Senhor Jesus, sem a sua presença, como modelo e guia, essa presença de amor e de paz na terra, nos convocando constantemente à observância dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da maneira em que tratamos uns aos outros. E ainda hoje, embora continuamos a escutar a sua voz, a dizer que amemos-nos uns aos outros, como o Senhor nos amou, sabemos que ainda temos a dificuldade de agir dessa maneira, mas sabemos, Senhor, que o amor é essa potência da alma, que temos a capacidade de fazer com que cresça e fortaleça, que podemos vencer a nós mesmos e os obstáculos que naturalmente surgem fruto de um mundo de provas e expiações, e também de tudo aquilo dentro da qual nós somos autores, deste livro que hoje relemos do passado, mas com as páginas em brancos mais para frente, onde podemos reescrever o nosso futuro. Pedimos, Senhor, que fortaleça e nos auxilie, para que, sendo cada vez mais conscientes dessas leis naturais e divinas, cada vez mais conscientes dos seus ensinamentos, que tenhamos a capacidade de crescer também em sentimento, acima de tudo, para que o saber e o sentir estejam perfeitamente alinhados. Ao chegar ao final dessa existência, Senhor, termos a capacidade de dizer que estamos melhores hoje do que fomos ontem, e olhar para frente reconhecendo um caminho que, embora seja longo, sabemos ser belos, pois que trata-se do nosso destino, que é a felicidade, que é progresso espiritual, que é rumo cada vez mais de perto de Ti, Senhor, que é rumo cada vez mais ao puro do coração, porque eventualmente conseguiremos ver o Pai. Por agora, Mestre, auxilie-nos a sempre, através da conexão com a oração, a buscar a sentir o Pai Nosso que nos foi apresentado, reapresentado há mais de 2000 anos atrás. Abençoe este grupo tão querido em Seattle, nas Carolinas do Norte, aonde o nosso querido Rafael e Noeli estiverem, assim como os Estados Unidos, que a nós nos abraçou como filhos dessa nação, e ao nosso Brasil também, enquanto passa pelos seus desafios e dificuldades. Auxilie-nos, Senhor, a mantermos a conexão com vocês, para que nós, de nossa parte, nunca percamos o vínculo com o Evangelho. Que assim seja.